Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Conhecer e Compreender a Síndrome de Cushing quando suspeitar. A Síndrome de Cushing é uma doença rara associada a uma elevada morbilidade e mortalidade, uma apresentação clínica altamente variável, o que dificulta a suspeita clínica e impede o diagnóstico. Para falar sobre este tema, temos o Dr. Luís Miguel Cardoso, endocrinologista do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, que nos irá ajudar a conhecer e compreender esta doença rara. Muito obrigada, doutor, desde já pela sua participação. Para iniciarmos a nossa conversa, pedi-lhe então que nos explicasse sucintamente o que é a síndrome de Cushing. A síndrome de Cushing é uma doença rara, caracterizada pelas manifestações causadas pelo excesso de cortisol, seja resultante de fármacos, seja resultante da produção endógena de cortisol, estimulada quer pela ACTH ou então por uma produção endógena de cortisol ao nível das suprarrenais. Os sintomas desenvolvem-se de modo muito progressivo, de modo que o diagnóstico pode não ser completamente visível desde o início. Dr. Luís Miguel Cardoso, e relativamente à frequência da síndrome de Cushing, o que nos pode dizer sobre quem são os grupos mais afetados por esta doença rara? Portanto, não sabemos muito bem a razão, mas de facto as mulheres parecem ser mais afetadas por esta doença, particularmente entre os 30 a 40 anos. No entanto, convém ter presente que a doença se expressa em todo o espectro de idades, sendo, porém, mais raro ao nível das crianças. E para alertar as pessoas, quais os sintomas que eu posso desenvolver se tiver síndrome de Cushing? Os sintomas da síndrome de Cushing são bastante heterogéneos, desde pessoas que expressam poucos sintomas, por exemplo, uma obesidade ou irregularidades menstruais, a pessoas que expressam um quadro clínico muito mais rico e que incluem manifestações comuns, como referi, o aumento de peso, sobretudo a nível abdominal, a hipertensão ou então uma face mais arredondada, mas também inclui alterações neuropsicológicas, como é o caso das alterações de memória, de concentração. E dado que muitas destas manifestações são bastante frequentes, quando é que devemos suspeitar de síndrome de Cushing? Devemos então suspeitar da síndrome de Cushing quando estivermos perante uma pessoa que apresente doenças atípicas para a idade, nomeadamente, por exemplo, hipertensão arterial, osteoporose, diabetes, que se instalem em idades jovens. No entanto, há também determinadas características em termos de sinais e sintomas que têm um poder mais discriminatório, que nos devem alertar para a possibilidade desta doença, nomeadamente a face então arredondada, a presença de estrias abdominais largas e rosadas, as equimoses fáceis, a fraqueza muscular, sobretudo proximal, ou então um ganho de peso a nível abdominal, predominantemente associado a uns membros afilados. Este quadro clínico ao nível das crianças é mais difícil de identificar e, por vezes, o aumento ponderal associado a uma diminuição da velocidade de crescimento são pistas fundamentais para o diagnóstico de síndrome de Cushing nas crianças. No entanto, em qualquer dos casos, o índice de suspeição deve ser elevado. Muito obrigada, Dr. Luís Miguel Cardoso, pelo seu contributo. Chegamos assim ao final deste primeiro episódio do podcast Conhecer e Compreender a Síndrome de Cushing, no qual falámos sobre o que é a Síndrome de Cushing, os sintomas associados e as situações em que se deve suspeitar desta doença rara. Esperamos por todos no próximo episódio e muito obrigada!